Bom dia, amores! Bem-vindos a mais um vídeo. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a tua família. Se não tá, vai ficar em nome de Jesus. Bora pra palavra do Senhor pra te revestir, pra te dar força pra mais um dia? Então bora lá! A mensagem que o Senhor colocou no meu coração hoje para compartilhar com vocês é: ter a mão do Senhor sobre você não significa que Ele não te levará a um vale. E para começar, a palavra do Senhor que Ele me direcionou foi em Ezequiel 37. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Podemos ver em Ezequiel 37 que a mão do Senhor estava sobre mim, mas mesmo assim levou ele a um vale de osso seco. E às vezes a gente tá passando por lugares que a gente não gostaria de estar, ou a gente queria estar recebendo coisas que a gente não está recebendo no momento, ou às vezes a gente vê alguém vivendo coisas que a gente gostaria de estar vivendo e a gente se pergunta: Deus, por que que o Senhor está me levando nesse deserto? Mas é que a gente tem que entender que é nesses lugares que Deus, Ele nos testa, Deus, Ele nos fortalece, é nesses vales. Não é quando tudo tá bem, quando tudo tá acontecendo, quando tudo de melhor acontece na nossa casa. É quando a gente passa pelos vales, é onde tudo tá seco ao nosso redor, é onde já não tem mais chance e muito menos vida, que Deus, Ele gosta de nos testar. Ter a mão do Senhor sobre você, sobre os teus, não significa que Ele não te levará a um vale. É aí que começa o agir dele em você. Ele te permite viver algumas coisas que não eram seus planos. Deus, Ele nos entrega promessas, mas não revela os processos. Fugiu Davi a rei, mas não falou sobre o gigante, ou a perseguição de Saul no caminho. Revelou o sonho a José, mas não falou da traição dos irmãos. Algumas coisas a gente vai passar. Deus, Ele nos leva ao vale e muitas das vezes deixa a gente ali. Mas isso não significa que a mão do Senhor não está sobre nós ou que estamos abandonados sozinhos. O que a gente precisa ter calma é que mesmo a gente estando no vale, Deus, Ele está sobre nós. O processo é difícil, mas Deus não nos revela sobre as perdas, as dores, as frustrações no caminho, pois por mais difícil que seja, Ele quer que estejamos firmes na rocha, profetizando quando tudo que temos ao nosso redor é ossos secos. É nesses momentos que colocamos nossa fé em andamento. Deus nos treina no caminho com o pouco que temos. Davi foi treinado na sua rotina, é o simples, é com as coisas que você já sabe e possui. Deus, Ele te conhece e sabe até onde você suporta. Suas capacidades não são ocultas diante dele. Ele só colocou o gigante no caminho de Davi quando antes já havia colocado o urso e o leão. Davi era acostumado com o simples e Deus sabia disso. A armadura de Saul não era do tamanho de Davi. Não queira coisas que não te cabem mais para agradar a homens. Isso me fascina muito na Bíblia, saber que Davi poderia ter usado a armadura de Saul, poderia ter saído como um valente guerreiro, mas Deus, Ele usou Davi com o simples, com aquilo que ele já sabia fazer. E Deus, Ele não vai querer te lançar para algo que você não tem capacidade para suportar ou para fazer. Se Deus está te lançando sobre esse caminho, sobre essa circunstância, é porque Ele sabe que você suporta. Ele quer você do jeitinho que você é, não é do jeito do Beltrano, do fulano. Deus, Ele te chama do jeito que você é. Algumas coisas Deus vai nos mudar e moldar pelo caminho, mas acredite, é com a sua essência. Não queira ter a essência de outras pessoas. Por muitas vezes, eu sempre gosto de testemunhar isso para quem me acompanha, que eu quero mudar às vezes o jeito meu de falar, o jeito meu de pensar, e Deus começou a falar: ei, eu te chamei desse jeito. Não é que não queira agradar os homens, porque se você for querer se deparar para agradar os homens, você sempre vai ser frustrado. O diabo vai começar a te fazer escravo nisso e você vai acabar ficando cansado, sobrecarregado, e tudo que você for fazer você vai achar defeito. Mas quando você entra no descanso de Deus, quando você se acalenta naquela voz, naquele sussurro que o Espírito Santo nos direciona dia após dia, essa voz vai te direcionar. Essa voz vai ser sempre a sua direção. Uma coisa que sempre Deus fala ao meu coração é que eu te quero do jeito que você é.
Deus sabe que eu sou fraca, limitada e por muitas vezes eu me comparo, eu erro, eu peco, mas é assim que Ele nos chama. Deus, Ele sabe das nossas capacidades, Ele conhece a nossa mente, nosso coração, então fica tranquilo. Muitas das vezes o diabo vai jogar na tua cabeça, você não pode ir para Deus, você não pode fazer isso hoje, você não pode orar por alguém, você não pode impor as mãos sobre a sua casa, seus filhos e tudo aquilo que Deus te deu, porque você é pecadora, você é falha, por que você vai fazer isso? Chama alguém para fazer. Não, Deus nos deu autoridade para fazermos isso, então faça isso, sabe? Se tiver que entregar algo no caminho, entrega, mas busque ao Senhor, não deixe com que as coisas do mundo ocupem o lugar que somente cabe a Jesus. Seja você mesmo, seja verdadeiro o tempo todo, você é especial para Deus e é isso que importa, nada mais. Profetize sobre você e os teus, e o vale que era seco e morto será um grande exército do Deus vivo. Mas eu não consigo mais acreditar nas promessas daquilo que Deus me fez. O ano acabou, o ano iniciou e nada muda, nada acontece. Ei, quando você começa a ouvir essas vozes ao contrário daquilo que Deus te prometeu, repreende. Às vezes a gente está muito confuso com tantas coisas e Deus, Ele nos pede para a gente poder localizar somente a presença dEle. Sabe aquele negócio quando você tá com muitas coisas para fazer, se você começar a olhar tudo ao teu redor, você vai acabar não fazendo nada e nem dando conta de nada? Então vai com uma coisa de cada vez. Eu preciso focar em Jesus e eu preciso fazer algo que vai me aproximar de Deus. Então você nesse dia esquece o que aconteceu ontem, peça perdão para Deus. Às vezes eu falo coisas que não é para falar e eu penso coisas que não é para pensar, como qualquer outra pessoa carne. E Jesus, Ele coloca o meu coração. Só basta você se arrepender de todo o seu coração. Às vezes a gente fica caindo na besteira de ouvir o diabo, de ouvir as coisas que o mundo nos oferece, e aí a gente esquece, e a gente pensa que por a gente ser falho e muitas vezes pecador, a gente acaba, eu não posso fazer, eu não posso ter, eu não vou chegar, Deus me prometeu, mas acho que Ele voltou atrás. Deus não volta atrás daquilo que Ele te promete, você só precisa estar no lugar certo para poder receber. Então se nesse lugar que você se encontra não está combinando muito com aquilo que Deus te prometeu, descansa seu coração no Senhor, não em homens. Peça a direção de Deus, sabe? Se tiver que limpar ali ao teu redor, tem coisas que eu preciso entregar, eu preciso renunciar a certas coisas para poder focar mais em Deus. Faça isso nesse dia. Não fica pensando, mas eu vou... Um exemplo, eu trabalho com Instagram, com o YouTube, e eu poderia muito bem pensar assim, um exemplo. Eu vou jejuar por um tempo as redes sociais. Isso, de certa forma, ao meu ver, aos olhos humanos, vai acabar me prejudicando, porque eu preciso de informação, eu preciso estar ali atento ao que está acontecendo nas notícias do mundo, né? Nas vidas alheias. Então, assim, é um conteúdo que eu estou fazendo. Só que por muitas vezes Jesus falava, me entrega. Para que você quer se inspirar em homens? Se inspira em mim. Foca naquilo que eu tenho pra você, não fica preocupado com o algoritmo, que era o que ele falava pra mim. Então assim, eu tô perdendo algumas coisas porque eu não tô me moldando ao padrão do mundo, porque por muitas vezes a gente sabe que quem trabalha com Instagram tem que estar lá todo dia mostrando a vida, tem que estar ali conversando, atualizando as pessoas daquilo que você tá fazendo, pra você ter um número ali te acompanhando, pra quando as marcas chegarem, você de fato tá presente e ter um patamar legal ali para entregar para as marcas. Mas quando Deus falava assim, me entrega, não importa, me entrega, e eu entregava. E por muitas vezes eu fiz isso, não foi uma nem foi duas, foi muitas vezes. Eu até perdi algumas parcerias com isso. Mas Deus não te prometeu e mesmo assim você perdeu? Quem disse que eu perdi? E o tanto que eu ganhei com Deus, e o tanto que eu vi a fidelidade de Deus em outras coisas. Então às vezes você vai ter que perder algumas coisas, se focar realmente em Deus, sabe? Se localiza ali com Ele, para de olhar o que tá à tua volta. Às vezes você tá ali perdendo tanto tempo da tua vida no celular, não só nas redes sociais, mas às vezes você fica lá vendo série, vendo filme que não vai te acrescentar em nada. Então assim, eu gosto sempre de falar que há um tempo determinado para que todas as coisas aconteçam debaixo do céu, é o que Eclesiastes fala. Só que assim, você precisa também se posicionar, essa é a palavra certa, se posicionar, sabe? Você focar que Deus é o seu foco, que Ele é o teu alvo, e todas as coisas vão se acrescentar com o tempo. Então assim, às vezes se você tiver que perder certas coisas, se
deixa perder. Mas se for para perder para Deus, vale a pena. Se for para perder simplesmente só por perder, você não vai ter aprendizado. Se Deus nesse dia tá te pedindo vestes novas, algo que você talvez ouça muito ou assiste muito, entrega sem relutar. Eu sei que uma das coisas que a gente mais quer fazer é relutar, mas uma coisa que eu aprendi é que os nossos olhos são a candeia do corpo. Se você consome coisas boas, todo o seu corpo será bom. Se você consome coisas do mal, todo o seu corpo será mal e tudo será trevas. Então que nesse dia você possa focar, mas isso não combina com a minha profissão, isso não combina com aquilo que eu tô fazendo hoje. Não importa. É igual eu acabei de dar o exemplo, por muitas vezes o Senhor, e não foi ninguém, eu acho que você se enganou, era Deus me direcionando. Sabe quando você entrega tudo por tudo e você quer ouvir a voz de Deus de toda e qualquer maneira, e você se posiciona e entra num lugar ali que por mais que não tá confortável, você permanece, porque você precisa ouvir a voz de Jesus? É aquele negócio, quanto mais fundo você vai, mais fundo você precisa de Deus. Não adianta você, hoje eu vou fundo, amanhã eu volto pro raso. Não dá. Com Deus é sempre indo cada vez mais fundo. Aquilo que você vai deixando, aquilo que, olha, eu tô perdendo certas coisas por Deus, glória a Deus. Eu sei que às vezes o homem não vai ver aquilo que você tá fazendo. Por muitas vezes, igual eu acabei de dar o exemplo, eu perdi parcerias, eu perdi seguidores, perdi pessoas ao meu lado, porque eu estava falando de Jesus, porque eu estava me posicionando aqui do outro lado com Jesus. E aqueles que estavam à minha volta querendo números, fama e bababá, acabavam saindo de perto. Essa menina não serve pra mim. E eu chorava, eu falava, Deus, eu não sirvo aos olhos humanos, mas como que eu vou fazer? E Deus falava assim, o importante é eu te ver, eu te vejo. O homem pode não te ver, mas eu te vejo, filha. E aí eu entrava na presença, buscava cada vez mais, lia cada vez mais. Eu me emociono de falar isso porque às vezes você não vai ser reconhecido por homens. Às vezes o seu Instagram vai estar desse tamanhozinho, mas aquela intimidade com Jesus vai estar lá em cima, sabe? Então às vezes algumas coisas é necessário perder. Mas se for pra perder, pra ter a presença, às vezes se você tiver que perder amizades por Deus, deixa Deus lavar, deixa Deus retirar o que precisa ser retirado. Porque quando a gente ora a Deus, a gente fala, Senhor, coloca as coisas em ordem. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse momento, que essa presença vá de encontro com você pra te direcionar. E por muitas vezes eu falava, Deus, coloca as coisas no lugar, e às vezes tudo à minha volta parecia dar errado de fato. Era brigas e mais brigas, contendas, muitas coisas acontecendo, e era aquele barulho, aquele chacoalho, sabe? Ezequiel 37, verso 7 fala assim, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. Aleluia! E os ossos se juntaram, osso com osso. Gente, você tem noção que às vezes o barulho que está acontecendo ao teu redor não é pro teu mal, não é o diabo, como muitas vezes a gente pensa. É Deus fazendo aquilo que precisa ser feito. Então haverá barulho, haverá desconforto, mas é pro seu bem. Quando a gente ora e fala, Deus, coloca as coisas no lugar, organiza meu casamento, faz esse homem buscar mais, faz esse homem para a igreja. Sei lá o que você tá passando, talvez é até uma porta de emprego, eu não sei qual é a situação que você passa, mas o Senhor, Ele te conhece muito bem, e algumas coisas elas realmente parecem dar errado, mas primeiro você perde para depois você ganhar. Então assim, que nesse dia você não foca naquilo que você tá perdendo, naquilo que não tá acontecendo, volte os seus olhos para o Senhor. Ele levou Ezequiel ao vale de ossos secos, mas não foi à toa, foi para mostrar que quando a gente profetiza, tem barulho, tem renovo e acontece. Por mais que o cenário seja impossibilitado, tudo esteja morto, seco, Deus levanta aquilo que precisa ser levantado. E de um vale cheio de ossos secos, Deus fez um grande exército do Deus vivo. Ainda há vida quando temos Jesus. Ainda temos Jesus para restaurar nossas esperanças. O seu vale se tornará um grande exército. Creia naquilo que Deus pode fazer em você e através de você. E tudo aquilo que está morto ainda haverá vida. Tem gente que faz muito menos e recebe muito mais. Essa era a pergunta que eu sempre falava para Deus. Eu falava, Deus, tem pessoas que acabam recebendo de uma maneira tão diferente, fazem muito menos coisa e tem muito mais mérito, troféu.
E Deus, Ele colocou no meu coração: filha, eu tô te treinando. Seja conhecida por mim, pelos meus olhos e não pelos olhos dos homens. Às vezes você colocou uma meta com o seu trabalho, na saúde, no casamento, no relacionamento. Eu não sei em que área você se frustrou por esses dias. Eu queria que você colocasse os teus olhos voltados para o Senhor. E que por mais que você não foi reconhecido como você gostaria diante dos homens, só você sabe aquilo que você passa no íntimo, no oculto, longe dos holofortes, longe das câmeras, longe dos olhos humanos. Então que nesse dia você peça para Deus te dar paz, acalento, e que você pare de olhar para aquilo que você não teve e comece a agradecer por aquilo que você já conquistou. Eu sei que é difícil quando a gente quer viver o novo de Deus e a gente não consegue sair do lugar. A hora que chega a sua vez de passar pelaquela porta que você tanto sonhou, ela se fecha e tudo se frustra e você cria uma grande expectativa e acaba se decepcionando. Coloca a tua confiança no Senhor. Descansa seu coração, peça para que Ele te dê paz, saúde e entendimento, para que os próximos dias você consiga ter colheita. E para ter colheita você precisa plantar. E para plantar você precisa esperar. Mas você, enquanto espera, vai cuidando, vai semeando, vai fazendo aquilo que precisa ser feito. Não deixa, sabe, para os outros cuidarem e fazer aquilo que Deus te deu para fazer. Que os teus olhos sejam totalmente voltados para aquilo que Deus tem e aquilo que Deus quer fazer na sua vida e na sua família. Porque quando a gente se posiciona, quando a gente ora a Deus, pede para que Ele vá adiante de tudo aquilo que temos, Deus, Ele nos mostra que ainda há esperança. Então que nesse dia você acalme teu coração, coloca todas as suas expectativas no Senhor, porque aquele que coloca expectativa em Deus jamais será frustrado, jamais será decepcionado. Que Deus vai de encontro com você, te dando calma, paz, alegria, renovo, e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, fica com Ele e até o próximo.